Muito boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Dani Firmino, uma mulher branca de 1,63 m, cabelos e olhos pretos. Estou vestida toda de preto, camiseta, calça e tênis, com uma camiseta super descolada do Bebê Star Week, terceira edição. Esse ano a gente vai fazer a quarta edição, nos dias 28, 29 e 30 em Brasília, no Ulisses Guimarães. Estão todos e todas convidados. A gente quer chegar em 30 mil pessoas de público e só vai ser possível se vocês que estão aqui, que eu já contei, fizerem parte do evento também, tá? Então já reservem suas passagens aí. A gente pede também para vocês, ao final da palestra, fazer a gentileza de fazer uma avaliação. Aí as promotoras que estão aqui de amarelinho, elas têm um QR Code. E se vocês puderem, a gente agradece muito, porque cada conteúdo que está aqui é uma prévia do que a gente vai levar lá nos dias 28, 29 e 30 de outubro. Vamos continuar? Esse é o último painel do dia de hoje, dessa tarde. Amanhã nós temos mais programação, assim como também nos próximos 2 dias. Estaremos com vocês durante todos os dias aqui do evento. E é um prazer, né, como Banco do Brasil e Bebê Star Week, tê-los aqui conosco. O que a gente vai ouvir agora é assistentes versus agentes. O futuro é compartilhado. Primeiro eu vou trazer, todos, gente, são meus colegas de trabalho, né? Eu já ia começar aqui e falar assim, ele que é meu colega de trabalho, mas todos nós somos da família BB. Ele é gerente na diretoria de tecnologia do Banco do Brasil, onde trabalha desde 2000. Ele co-lidera a plataforma A2B2 de inteligência artificial e analítica. Ele participa de projetos de IA em 2015, participou, né? E trabalhou na implementação do primeiro chatbot do BB. Eu lembro disso. Vem para cá, Jair Otaran. Fique à vontade, sente-se, por favor. Uma salva de palmas, né, gente? Essa palestra silenciosa, ela é bacana, a gente se isola lá do restante, mas para quem está chegando fica estranho, né? Bem-vindo, Jair. Com formação em comunicação, marketing, digital business e data analytics, com mais de 25 anos de Banco do Brasil, atualmente é gerente de analytics IA no BB. Vem para cá, Pablo Claudino. Prazer ter você de novo com a gente. E para moderar essa conversa bem bacana, minha colega de trabalho, ela é cientista da computação, educadora corporativa e lifelong learner do tema inovação e suas aplicações. Lidera as equipes responsáveis pelos sistemas core dos assistentes conversacionais do banco e de apoio ao desenvolvimento de soluções com IA. Ela está com um fã-clube aqui, gente. Vem para cá, Elaine Collin. Muito bem-vinda, o palco é de vocês. Boa tarde, gente. Então, como a Dani falou, sou Elaine Collin, né? Começando pela minha autodescrição, eu sou uma mulher de estatura baixa, branca, olhos e cabelos claros. Estou vestindo uma calça preta, um blazer preto, blusa branca e sapatos brancos. Tá bom? Bom, a gente está aqui hoje para falar com vocês sobre esse tema de agentes versus assistentes de IA, tá? Sobre eles a gente vai questionar, né? E aí, exclui a existência do outro, um age e o outro decide, ou eles vão compartilhar um ambiente, né? Nós vamos falar também sobre como que as empresas podem utilizar o melhor de cada um deles dentro do mundo corporativo, a fim de alavancar as soluções e gerar mais valor para o cliente, né? Mais valor para o negócio. Também iremos falar sobre como que a IA está deixando de ser esse passivo de só responder e passar a tomar decisões, tá? E para falar sobre tudo isso aqui com a gente, eu vou começar aqui com o nosso colega Pablo, tá? Pablo, diz aí para a gente, nesse contexto, né, explica para a gente o que realmente diferencia um agente de um assistente de IA. Eles são por complexidade ou o papel muda na empresa? Boa tarde a todos, vou fazer a autodescrição. Sou um homem branco, baixo, bem baixo, né? Cabelo castanho, com uma polo rosa, uma calça preta. Bem, basicamente, assistentes e agentes eles se diferenciam pela autonomia, né? Pela tomada de decisão. Enquanto os assistentes eles têm uma interface mais diretamente ligada à interação com pessoas, né? A processos rotineiros,
basicamente auxiliando em respostas, trazer informações desde que estimulados a isso. São soluções com maior complexidade e conseguem orquestrar um processo de ponta a ponta, conseguem tomar uma decisão. Então, eu diria que, basicamente, enquanto o assistente responde, o agente age, né? Massa, legal. Então, Jair, baseado nesse comentário, né, que o Pablo mencionou, ainda existe aquela linha, aquela diferença, então, os assistentes fazem e os agentes decidem. Isso existe ainda mesmo ou ainda está meio nebuloso aí? Bom, boa tarde. Obrigado pelo convite de estar aqui neste palco, né, no palco BBDW. Eu sou um homem branco, calvo, uso óculos, estou vestindo uma camisa azul claro, uma calça de jeans, ou brinco ringa, como diz minha mãe, e tênis bege. Essa dicotomia não é uma dicotomia, né, entre o assistente e o agente. Ambos não são novos. Se formos olhar para o passado, né, agente autônomo já existe com regras pré-programadas, pelo menos desde 2000, 2002, quando a eRobotics lançou seu primeiro aspirador de pó para trabalhar em casa. E agentes e assistentes, pelo menos desde 2011, 2012, a gente já tem assistentes trabalhando. Se a gente for olhar lá o Watson da IBM, né, com o Joe Parry. Então, essa história ela não começou agora com a IA generativa, né? Ganhou um novo impulso, principalmente os agentes, né? Ganharam um novo impulso pela capacidade de processamento de linguagem natural, de poder conversar naturalmente com o ser humano, entender o que ele está falando e tomar uma ação. Claro que estes novos modelos dão uma capacidade e um poder para o agente e é especial, né? Diferente do que a gente tem nos assistentes, que é só aquela capacidade de interagir, muitas vezes com respostas pré-programadas e que vai atender. Então, eu acho que não há uma dicotomia. Acho que ambos vão trabalhar, inclusive, no futuro em conjunto. Sejam os agentes tomando decisões a partir de dados, inclusive, diferentes do que eles foram treinados, pela sua capacidade, pela capacidade dos modelos, dos LLMs que carregam por trás, e os assistentes vão fazer aquela interface de conversar com a pessoa, de conversar com o ser humano, de interagir. Então, ambos têm um futuro juntos. Legal, legal. Pablo, e assim, olhando para o mercado, onde que a gente tem que os assistentes fazem diferença? Onde que você visualiza que os agentes vão realmente ali se destacar? Então, até pela característica de cada um, né, os assistentes já bastante consolidados, né, eles atuam muito nessa necessidade, geralmente de interação direta com o cliente ou com o usuário, então tirando dúvidas, muitas vezes com base no histórico, fazendo algumas recomendações mais simplificadas, né, sem no entanto tomar decisões. Onde há uma necessidade, por exemplo, ou que seja o diferencial, um atendimento 24/7, e isso vai impactar a satisfação do cliente, que vai diminuir custos operacionais. Então, ele está muito ligado a isso, a eficiência desse atendimento, né? De forma a fazer com que essa comunicação seja mais fluida, mais disponível para o cliente e trazendo também eficiência, né? Já os agentes, eu vejo eles como, assim como o já colocou, tem várias, né, já sendo usados há muito tempo, mas com aplicação aonde é possível ter uma autonomia na decisão e essa autonomia vai trazer eficácia e trazer alguma geração de valor, né? Então, eu vejo muito, por exemplo, atuando em decisões de eficiência numa indústria, por exemplo,
4.0, onde ele eventualmente vai redirecionar uma esteira de produção. Trazendo para o segmento bancário, por exemplo, enquanto o assistente, ele pode tirar dúvidas de clientes sobre produtos, sobre serviços, ele pode auxiliar no pagamento de uma conta, ele pode, com base no histórico de consumo, fazer uma recomendação, dar uma dica financeira. O agente ele pode atuar num sistema antifraude, por exemplo, onde, além de ele detectar uma operação anômala, bloquear aquela operação, ele pode ir além e já decidir por um refinamento de modelo, por um redesenho do sistema de segurança, e inclusive essas duas coisas, o assistente e o agente podem andar conectados tanto na fraude, quanto, por exemplo, no investimento. O agente ele pode não só recomendar, emitir uma dica financeira, mas ele já pode reequilibrar uma carteira, ele pode responder rapidamente a um movimento brusco de mercado, que essa é a característica dele, que é de conseguir tomar essas decisões mais complexas, tomar decisões com uma quantidade muito grande de dados, que é uma coisa muito importante, né? Os dados têm que estar governados, têm que ser dados limpos, porque é fundamental para qualquer solução de dado em si, mas para soluções que usem a generativa para agentes autônomos mais ainda, né? Legal. Baseado nisso, eu só vou continuar com ele aqui, porque estava bem interessante ele falando ali do que a gente pode fazer. Além do setor bancário, quais os outros setores que você vê que está se destacando na utilização dos agentes e dos assistentes? O setor de saúde é um deles, né? É um setor que sempre investiu muito em tecnologia, de diversas formas, e eu já percebo o uso de assistente há bastante tempo, né, com as interações, chatbots, enfim, para marcação de consulta ou para preenchimento de formulários e compilação de dados. Mas os agentes sendo utilizados já para diagnósticos automatizados, para identificar e alertar o médico sobre uma situação de risco de saúde, é um mercado que vem usando muito fortemente, inclusive de forma integrada, né? O assistente, como primeiro contato, colhendo informações, colhendo exames, por exemplo, e o agente já emitindo diagnóstico, já fazendo ou encaminhando para um atendimento de alta complexidade, né? Acho que o e-commerce também usa bastante, né? Até por já ser um negócio, né, nativo digital. Então, o assistente lá fazendo a interação do pedido, enfim, enquanto o agente redefine estoque, a questão logística, ou não tem aquele produto que o cliente está pedindo para o assistente naquele momento, o agente consegue redefinir a entrega a partir do ponto mais próximo, com o item disponível. Como eu falei, a indústria 4.0 muito fortemente, né? Já há fábricas que, por exemplo, o operador ou o técnico, ele relata um problema via assistente e o agente conectado com esse assistente, ele já agenda uma manutenção preventiva, diminui a operação de uma máquina, por exemplo, e redistribui automaticamente para outra. Também é um setor que tem utilizado já, embora, claro, todos eles muito no início, ainda principalmente quando se fala de integração assistente e agente, mas principalmente agente, né? E também logística, né? Com de transporte, com redesenhos de rotas por agentes, com comunicação instantânea entre o cliente, o motorista, para o assistente. Então, acho que esses são os segmentos que mais que já começaram na frente na utilização de agente, já pensando na integração com o assistente também. Bacana. Aproveitando essa linha aí de soluções dos setores que já estão desenvolvidos nessa área, né? Eu sei que o Jair, né, foi falado aqui pela Dani que ele participou da construção do primeiro bot ali, né? Fala aí pra gente, Jair, uma solução que merece destaque aqui pra gente, que você tem um case de sucesso aqui para compartilhar com a gente. Tem vários, né? Eu acho que o banco mesmo, com o seu assistente no WhatsApp, ele é um case de extremo sucesso, né?
até porque hoje a gente atende mais de 12 milhões de clientes, a gente tem mais de 60 milhões de interações mês, então é um reflexo disso, né? Você poder transacionar, você tem um assistente que interage com o cliente e entrega um valor que ele já busca, desde o transacional ao informacional, né? Então esse é um caso de sucesso. Outras áreas, o Pablo aqui mencionou a logística, né? A própria UPS, ela tem um agente que é denominado Orion, que faz exatamente isso, né? Ele redistribui a sua rede de distribuição, de entregas, né? No mundo, então é um case que eu acho que é importante a gente falar. E isso pode servir de exemplo para o banco, porque nós temos ainda, né, uma grande malha de agências e ainda no Brasil profundo se utiliza ainda muito dinheiro, apesar do Pix, de toda essa. Então é importante a gente ter essa logística pensada por nós. Eu acho que o banco tem evoluído em seus casos de sucesso, tem a Ari agora utilizando um agente e modelos de LLM para que possa fazer sugestão para os nossos gerentes de relacionamento da pessoa jurídica, para poder atender. Então, acho que isso é um case também importante. A gente também está evoluindo para Minhas Finanças, né, dentro das recomendações de como você fazer a organização dos seus gastos. Então, isso existem vários, né? Não só o nosso chatbot, mas também os agentes que a gente começa a incorporar dentro dos processos do banco. Um case, inclusive, que está com o seu time lá, né, da mensageria. Então, foi um agente criado por um time da tecnologia para ajudar a própria tecnologia. Quando a gente toma um erro, né, faz alguma coisa errada no computador, muitas vezes vem aquela mensagem 404. Pô, é 404. O que quer dizer esse 404? Efetivamente tem um erro por trás e a gente está com um time da Elaine lá está conduzindo a construção de uma solução utilizando os LLMs nesses grandes modelos, tipo GPT, né, para poder melhorar essa interação e entregar uma mensagem que seja clara para o nosso cliente, que efetivamente ele não precisa tomar um 404, 405, 406, o que é isso, né? Ou muitas vezes o código de uma transação. Então, esses são valores que a gente entrega algo muito singelo, mas muito importante para a experiência, para a satisfação do cliente. Legal. Só que agora eu vou tocar num ponto polêmico aqui, tá? Jair, fala aí pra gente, até quando, né? Até onde vai essa autonomia da IA e onde entra o bom senso humano ali, no desenvolvimento desses agentes? Um dos aspectos importantes do desenvolvimento, principalmente dos agentes, é a monitoração dele, né? A monitoração da sua operação enquanto software, vamos pensar assim, né? Que eu tenho lá desde a construção, o início dele, a implementação dele em produção, a monitoração da infraestrutura que está permitindo ele lá interagir e a monitoração do modelo que dá suporte para a tomada de decisões dele. Por quê? Porque é nessa monitoração que eu vou traçar os limites da onde ele está indo e da onde ele não deveria ir e corrigir rumos, ou retreinar o modelo, ou identificar uma alteração na entrada de dados. Então, a curadoria humana ela tem que estar presente nesse processo, principalmente quando esses agentes atuam com outro ser humano, né? Com um ser humano, vai dar uma resposta, fazer uma indicação de um portfólio ou tomar uma decisão de encaminhar para determinada rota que não era aquela rota a melhor. Enfim, é necessário ter, no próprio conjunto da construção desses agentes, ter um processo de log, né, que eu tenha todo o traçado da decisão, né? O pessoal usa muito a IA explicável, é exatamente isso, né? Que eu guarde todo por que ele tomou aquela decisão, para que eu possa corrigir, identificar onde ele tem que melhorar, e a curadoria humana vai dar esses limites, né? O ser humano sempre no comando final. Bacana. Agora sim, Pablo, ouvindo isso aí, né? As empresas, elas estão preparadas para auditar esses agentes? Como é que a gente garante que os agentes não tomem decisões às cegas? O que você acha? Então, eu acho que tem alguns passos, né, que
e as empresas devem tomar para que, pelo menos, se reduza o risco de uma decisão às cegas, né? Eu acho que, adotar modelos com explainability, né? Porque a gente sabe que com a gente, à medida que ele toma decisões, é importante que ele registre por que tomou essas decisões. Auditoria automatizada também, com informações claras, dados de entrada, contexto, resultado alcançado. Eu acho que tem algo que é muito importante, que é fazer uma adoção gradual de um agente, e aí, né, tem a importância do ser humano, como o Jair colocou, que é, primeiro, eu testo um agente e um humano verifica se aquela solução foi a mais adequada, se a solução foi a mais adequada, né? No segundo momento, eu já deixo ele tomar decisões em processos com menor risco, com menor impacto, e fazendo com que ele explique por que tomou aquela decisão, justificando aquela decisão, para só depois escalar, né? Eu acho que também definir política de limites, né? Onde é que eu posso usar um agente, até onde o agente pode ir. Então, por exemplo, eu detectei uma fraude, o agente bloqueia o cartão, ok, o agente pode bloquear a conta? Não sei. Então, assim, é importante, como qualquer decisão da empresa, que você tenha essas políticas, esses limites estabelecidos. E vou bater mais uma vez uma questão que para mim é fundamental, e principalmente o advento da agenda ativa, com agentes autônomos, que tem a ver com governança, que é o monitoramento. Então, monitorar o tempo todo, monitorar resultado, conseguir antecipar detecção, né, antecipar as detecções de problemas de viés, anomalias, se o agente está errando, enfim, isso é fundamental. E se as empresas estão preparadas, eu acho que assim, elas estão ainda no processo B, né? Eu vejo que algumas estão implementando processo, estão buscando. Eu acho que alguns setores, até pela característica, mais fortemente, o bancário é um caso, porque, né, forte regulação que ele tem. O de saúde, como eu falei, até porque tem questão da confidencialidade do prontuário do cliente. Então, acho que algumas têm caminhado mais forte nessa questão de auditar os agentes, de acompanhar os agentes. Outros, os agentes intensamente, como e-commerce, varejo, já vejo mais facilidade nas questões de governança, né, uma exposição até maior, mas é um passo gradual que eu acho que está caminhando. Legal. Já que você falou um pouquinho desse ciclo todo, o que as empresas precisam fazer, né? Na sua opinião, assim, a parte técnica, o que que seria mais difícil para essas empresas? Desenvolver, integrar ou monitorar? Eu acho, Elaine, eu acho que cada um desses três pilares é importante, né? O desenvolvimento de um agente, ele leva uma característica de desenvolvimento de software, então tem todas as suas etapas. Implementar também, né? Ou integrar esse agente ao seu processo, ao seu legado. Ou se eu comprar um agente de prateleira de um terceiro fornecedor, eu também vou ter que integrar ele ao meu legado. Mas eu acho que não o complexo, mas o tão importante quanto as outras fases é o monitoramento. Eu acho que o Pablo falou muito bem aqui. Monitorar ele, não só enquanto infraestrutura, mas tomada de decisão, por que tomou, essa auditoria quase em real time, né, em near real time, muito próximo da tomada de decisão que ele teve. Quem sabe um agente fiscalizado por outro agente, para que eu possa ter a segurança que aquele agente efetivo lá da ponta está sendo correto na sua tomada de decisão. Aí a gente vai entrar numa coisa muito mais complexa, sofisticada, que é os multi-agentes, né? Então eu vou ter uma série de agentes coordenados por um outro agente que vai distribuir essas tarefas para agentes especialistas. Então eu vou ganhando sofisticação e complexidade.
Então, implementar é uma implementação não trivial, né? Mas é uma implementação que tem que envolver diversas áreas, desde a área de desenvolvimento de software, da área de desenvolvimento de modelos, da área de gestão, governança, infraestrutura. Então, é requintado esse futuro que vem pela frente, né? Pela sofisticação que ele tem, pelo o desafio que é implementar soluções com LLMs e os agentes em si, com essas tomadas de decisão, né? Até onde o homem vai definir que ele vai fazer o quê. Bacana, aproveitando aí, só para fechar o ciclo e que o Jair falou aí sobre LLM, né? Onde que entra a IA generativa nesse processo todo aí dos agentes? Eu acho que retoma lá a primeira pergunta que você me fez, né, em relação a agentes e assistentes. A IA generativa fez essa diferença, porque eu já tinha assistentes, eu já tinha agentes, e ela permitiu, né, lá o Transformers, o artigo que a Google, os pesquisadores da Google lá em 2017 trouxeram para nós, essa nova característica de modelos de Deep Learning, fez esse salto, né? Fez esse salto para que esses modelos, esses grandes modelos, pudessem permitir essa interação, né? De entender a linguagem humana, processar, criar respostas a partir das suas características, dos seus pesos, da sua rede neural, né? Não vou entrar aqui em matemática, em vetores, que eu acho que mas quem tiver interesse, é por aí que vai, proximidade de vetores, e isso faz com que ela modifique esse status, coloque em outro patamar, que é o entendimento da linguagem humana, a ponto de criar também linguagem não humana, mas linguagem entendível pelo ser humano. Bacana, bacana. Bom, gente, então a gente vai ficando por aqui, né? E eu acho que ficou claro aqui para todo mundo. Primeiramente, obrigada, viu, Jair? Obrigada, Pablo. Obrigada a vocês. Acho que ficou claro aqui para todo mundo que não é sobre assistente versus agentes, né? É como aproveitar o melhor de cada um deles, né? Como as empresas podem aproveitar, como a gente pode aproveitar, para que a gente consiga ali acelerar o processo de inovação, alavancar a transformação digital e gerar mais valor para o negócio. Tá joia? E, aproveitando aqui, né, quero deixar mais uma vez o convite para vocês participarem da nossa BB Digital Week, né, a nossa BBDW, que vai ser no dia 28, 29 e 30 de outubro, lá em Brasília, no Ulisses Guimarães, né? Isso aí. Obrigada, gente. Até mais.